comentar com você neste vídeo sobre a vitória do São Paulo contra a equipe do Corinthians no Majestoso. Meus amigos e minhas amigas, que vitória do São Paulo, né? Não foi somente um placar de 2-0. Foi uma vitória construída com muita sabedoria dentro de campo, né? Com intensidade em alguns momentos e com muita inteligência, sobretudo, do técnico, né? Que fez uma leitura muito boa e um planejamento muito bom para o jogo e durante o jogo também conseguiu fazer uma leitura muito boa do que estava acontecendo a ponto de poder mudar a equipe. No primeiro jogo do Crespo diante da torcida do São Paulo, o São Paulo faz uma das melhores apresentações do ano, na minha opinião, tá, gente? 2-0 e, sinceramente, poderia ter sido muito mais. 16 finalizações contra 9 do Corinthians, né? Jogou, né, com um percentual de posse de bola menor, sobretudo porque depois que fez o gol, o Corinthians ficou o tempo inteiro tentando empatar, né? Mas foi quase igual, quase 50% para cada um, tá? Começar, por exemplo, com essa escalação. Primeiro, o Crespo está levando a campo uma linha de 3 zagueiros, né? E neste caso, está fazendo com que o time jogue com os alas, né? Vira para você que o ala Cedric hoje não funcionou muito bem, né? Acho que até destoou um pouquinho do que foi a maior parte dos jogadores do São Paulo, né? Agora, do outro lado, a gente teve talvez a melhor partida do Wendel vestindo a camisa do Tricolor. Partidaça do Wendel, jogou demais, tá? Vamos fazer aqui justiça a quem jogou muita bola, né? Alan Franco, monstro, tá? Monstro, jogador impressionante, muita garra, muita intensidade, muita loucura. Veste a camisa do Tricolor, né? Marcos Antônio jogou de terno, cada vez mais tá virando um mestre desse setor do meio de campo. Quando esse jogador foi contratado, eu falei isso sobre ele, tá? Demorou um pouquinho para encantar. O que está jogando agora o Marcos Antônio é um negócio impressionante, né? É um maestro, de certa forma também um motorzinho. Um jogador que dá ali todo o equilíbrio para a equipe naquele setor. É um jogador também que consegue medir, né? É a temperatura, né, da equipe do São Paulo. Quando ele está bem, quando ele se desloca bem, quando ele consegue progredir, quando ele consegue, por exemplo, dar alternativa para passe, quando ele consegue ser o jogador que foi hoje, não tem como a equipe jogar mal, né? E outra coisa, é muito importante também ter isso claro, né? Como tá jogando Bobadilla, né? Como tá jogando Bobadilla. Justiça seja feita, que é um outro grande jogador, que desde que chegou ao São Paulo sempre foi visto aí com desconfiança por boa parte da torcida, até mesmo em virtude de que ele não estava conseguindo jogar muito bem. Eu falei do Bobadilla, eu falei do Marcos Antônio, eu falei do Wendel, que jogou muita bola hoje, né? Apesar de que eu falei do Cedric, que não jogou bem, né? O André Silva jogou também muita bola, né? Agora, o Luciano foi o dono da bola, né? Não somente em virtude de ter feito os 2 gols, né? Mas também em virtude de conseguir se adaptar muito bem a essa função de segundo atacante, né? O Luciano não é meio campista. Alguém precisa colocar isso na cabeça dele. Ele é o segundo atacante. O Luciano é muito mais um centroavante, inclusive, do que um camisa 10. Atuando praticamente como segundo atacante, ele achou sua posição, né? E no caso a gente pode falar também que é mérito do Crespo. No caso a gente pode falar também que é mérito do Crespo. Ok. Falei de alguns jogadores aqui que foram muito bem, né? O Gonçalo Tapia entrou também, mandou muito bem. Ferreirinha fez ali o jogador do Corinthians, né? O Maná, né? Passar vergonha, né? E assim por diante. Vamos lá. Quem é o responsável quando muitos jogadores vão bem? É o técnico, né? E hoje o Crespo também teve, né, a melhor atuação dele na volta para o São Paulo, né? Dos 3 jogos até agora foi a melhor. Eu discordo daqueles que acham que o time do Tricolor foi bem contra o Braga. Na minha opinião, não foi bem. E na minha opinião, também houve erros por parte da comissão técnica. Hoje não. Foi só acertos sobre acertos, tá? Bom, o que aconteceu neste jogo até o momento em que Oscar estava em campo e o que aconteceu depois da saída do Oscar foram coisas completamente diferentes, né? O São Paulo não estava necessariamente mal com o Oscar, tá? Mas mesmo com a presença desse grande jogador em campo, o São Paulo estava começando a perder o meio de campo para a equipe do Corinthians, né? Lembrando que o Corinthians conseguiu, inclusive, através do Memphis, né, fazer uma enfiada de bola ali que o Romero quase guarda, e seria muito complicado se o Corinthians tivesse saído à frente do placar, né? O Corinthians estava começando a tomar conta ali do meio de campo, tá? Quando sai o Oscar, ele manda para campo o Alisson, né? O Crespo coloca o Alisson em campo. Então qual é a questão aí? O Alisson não é esse jogador, embora ele seja um jogador que já atuou como atacante, inclusive pelo lado do campo, né? Ele foi adaptado, inclusive, acho que na transmissão falaram disso, né? Foi adaptado à situação de volante ali
pelo próprio Dorival Júnior, tá? Mas o Alisson é visto muito como esse jogador, né, bem mais marcador, né? Então, entrar no lugar do Oscar mudaria completamente a dinâmica da equipe do São Paulo e geraria muito problema para o planejamento feito, tá? Para o jogo, ok? Houve um estudo sobre o Corinthians, né, um planejamento para o jogo, e os jogadores em campo iam se comportar conforme esse planejamento. Se sai o Oscar, tudo fica comprometido, tá? Então o que acontece? A mudança aconteceria com a entrada do Alisson, né? Só que o que faz o Crespo? Ele recua o Alisson, né? E dá liberdade para Bobadilha. E Bobadilha passa a fazer o trabalho do Oscar. E, na minha opinião, muito melhor do que Oscar. Este foi o grande segredo desse jogo, na minha opinião, tá? A entrada do Alisson, não em virtude de que o Alisson não foi bem, tá? O fato é que ele ocupa uma posição ali importante, né? O fato de ele ocupar uma posição começa a gerar dinâmicas para a equipe em campo, tudo isso foi favorável. Agora, individualmente, taticamente, portanto, ele foi bem. Individualmente, acho que não fez uma grande partida. Não importa, taticamente, ele foi muito útil para a equipe, sobretudo porque ele libera o Bobadilha para jogar um pouco mais à frente, né? E para se associar de uma maneira brutal, né, gente? Com quem está também à frente dele, tanto o Luciano como também, né, o André Silva, tá? Então foi uma partida que o São Paulo passou a ter, né, no primeiro tempo ali, após a entrada do Alisson, passou a, enfim, dividir o controle do meio de campo com o São Paulo, e no segundo tempo, na minha opinião, o São Paulo passa a domar completamente ali este setor, passa a ser o dono da bola no meio de campo, e quem controla o meio de campo, em geral, faz uma partida melhor e tende a vencer as partidas, né? E foi justamente o que aconteceu no jogo de hoje. Sobre as substituições, né? Entrou o Ferreirinha, acho que foi uma boa substituição. O Tapia também é muito importante que esse jogador vá se adaptando, é um muito bom jogador, e na minha opinião, André Silva vai ter que continuar jogando muito bem, porque do contrário, o Tapia vai pegar o lugar dele, porque o Tapia é muito bom jogador, tá? Eu gosto sempre da entrada do Sabino, que para mim é um jogador interessante. Pablo Maia entrou, enfim, não foi necessariamente tão bem, mas o Pablo Maia, no momento, né, não é um jogador que esteja jogando para ser titular do São Paulo. Isso não é um problema, tá? Porque tem outros jogadores atuando muito bem na equipe. Eu lamento um pouco o fato de que, novamente, a gente não vê, né, a garotada tendo oportunidade, né? Mas é só o começo, né, gente? Pode ser que isso vá acontecer num certo momento, tá? O São Paulo estava vivendo aí numa situação muito complicada na tabela, melhorou, né, a partir dessa vitória. Também os resultados, né, da rodada até agora estão favorecendo o São Paulo. Então eu consigo entender o Crespo, tá? Quando neste momento, em relação, por exemplo, a bancar garotos, tá, ou não bancar garotos, neste momento ele esteja a ser um pouco mais conservador, tá? O Crespo olha para o posicionamento do São Paulo na tabela, deve estar levando isso em consideração, tá? Isso diz muito sobre a capacidade do Crespo de pensar de forma mais panorâmica, né? Ele não é um técnico que fica pensando apenas no próximo jogo, no próximo adversário da equipe. Ele é um técnico que tende a olhar para a tabela, né, para a temporada, e planeja tudo ali na cabeça dele, diferentemente do Zubeldia, né, que também tinha muito plano na cabeça dele, e o Zubeldia não comunicava esses planos, né? O Crespo não. O Crespo consegue comunicar melhor os seus planos para todos os jogadores, né? E para todos os outros membros da comissão técnica, tá? Então, na verdade, em virtude até mesmo dele conseguir estabelecer essa comunicação, é provável que os jogadores que não estejam a receber tanta oportunidade neste momento não se incomode tanto com isso, tá? Por quê? Porque confiam no comandante, porque o comandante conversa com eles, né? Então, eu entendo o fato de dele não bancar a garotada, e eu acho que isso pode até acontecer futuramente. O fato é que, independente disso, colocar ou não a garotada, o mais importante é que o São Paulo jogue bem, tá? Na verdade, a ideia de se utilizar dos garotos da base, né, não pode ser uma ideia vazia, abstrata. Só se deve usar garotos da base como ferramentas, como instrumentos para a melhora da equipe, né? Então, se os garotos da base podem melhorar o time do São Paulo, eles têm que ser usados. Se eles não vão melhorar, não há por que utilizá-los. Se os jogadores que estão indo a campo estão jogando muito bem, né? Então não há necessidade também de ficar necessariamente pensando em colocar a garotada, tá? Então acho que tudo isso é um processo, né? Nesse sentido a gente vê uma equipe do São Paulo ganhando elenco, porque os jogadores aí que não estavam jogando muito bem, neste momento passa a entregar muito mais qualidade, né? E além do que, né, ou também os garotos aí que estavam entregando muita qualidade
com o soberdia, mesmo no momento em que a equipe não conseguia responder, e acho que essa garotada, num certo momento, também pode ser utilizada na medida do possível. O mais importante é o São Paulo, e o São Paulo venceu uma vitória assim, vital, gente, para a equipe na temporada, vital. Se não ganhasse hoje, teria muita gente aí já enchendo a paciência, né? Enfim, acho até que houve muitas questões sobre o soberdia, né? Eu não sou alguém que detesta o soberdia, muito longe disso, né? Mas realmente ele não estava bem no São Paulo, tá? Então, veja, se o São Paulo não vencesse hoje, se empatasse, ou sobretudo se perdesse hoje, né, muita viúva do soberdia estaria enchendo o saco neste momento, tá? Então também, em virtude disso, foi muito importante a vitória. Uma outra questão importante é que a vitória do São Paulo, né, anula um pouco a vitória que o Corinthians teve na última rodada contra o Ceará e joga uma certa crise, uma certa pressão lá para a equipe adversária. O São Paulo venceu, né, o São Paulo melhorou sua posição na tabela e, ao mesmo tempo, tem o potencial, com essa vitória, de gerar uma crise no grande rival. Isso é muito bom para o São Paulo, muito bom para a torcida do São Paulo. Então foi uma grande vitória, né, enorme vitória, né? Sobretudo em virtude de ter sido no grande clássico, né? Então, assim, acho que o torcedor São Paulino tem motivos para ficarem muito felizes, né? E terem um domingo cheio de leveza, cheio de graça e cheio de riso. Tá bom, gente? É isso, meus amigos e minhas amigas. É isso.